Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente aqui nas instalações do Museu da Imagem e do Som, o MIS, um museu que se tornou um point, um atrativo para a cidade de São Paulo. A gente tem visita de pessoas do centro da cidade, da periferia de São Paulo, do interior de São Paulo, de outros estados do Brasil, e que nesse lindo auditório a gente grava semanalmente o nosso Nova Estela para a TV PUC, e também realizamos aqui, uma vez por mês, o Cine Ciência, está na programação do MIS, que é sempre um filme com alguma temática científica e em seguida com um convidado para debater o filme. Hoje nós temos, muitas vezes o Nova Estela traz professores da PUC São Paulo ou associados da PUC São Paulo da área da História da Ciência. Mas, como o nosso telespectador está acompanhando, de um tempo para cá a gente tem procurado muito trazer para o nosso debate sobre a ciência e a tecnologia toda essa mudança, transformação que vem ocorrendo na sociedade em relação à educação, em relação às novas plataformas digitais. Então, hoje nós temos mais um convidado nessa vertente, o Alexandre Levotti Sayad, Alexandre às vozes em italiano, muito bonito, que é jornalista especializado em educação, tem pós-graduação na Universidade da Califórnia, Berkeley, em inovação. Ele vai contar para nós um pouco o que é um curso de inovação, que já é uma inovação. É diretor-geral do MEL, Media Education Lab, membro do Conselho Diretivo da Aliança Global para a Alfabetização Midiática da Unesco, colunista do jornal Estado de São Paulo, estadão.edu, e autor, está aqui na minha mão, dessa obra que eu vou ler agora, depois você vai me autografar, A Idade Mídia, a Comunicação Reinventada na Escola. Você sabe que o nome do teu livro foi citado num debate aqui nesse sábado passado no Clube Hebraica, sobre caminhos aí da literatura, e alguém fez essa brincadeira de idade média, idade mídia, né? E que depois você também vai contar um pouco para nós do que se trata. É um dos fundadores da ONG Cidade Escola Aprendiz, do querido Gilberto de Menstein, que escreve aqui o prefácio do seu livro, e com quem também eu já fiz muitas aventuras na época da Secretaria da Cultura, do teu tio lá do Sayad. A gente fez muitas ações pró-leitura e envolvemos aquela garotada que é do Projeto Aprendiz, que na época estava naquele bulevar ali na Paulista, servindo café do lado do Banco Real. Legal, A gente fechou uma parceria, o Banco Real patrocinou 10 bibliotecas em 10 cidades do interior de São Paulo que não tinham biblioteca. Pobreza, né? E foi muito bacana, a gente envolveu o Projeto Aprendiz, né? E do aplicativo de qualidade de vida My Fun City. Então vamos lá, a gente tem muito assunto. Muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado. E primeiro vamos começar pelo óbvio, né? Você é um jornalista especializado em educação. Como diria minha avó, o que é isso? Não, acho Ela ainda que... falava em Yiddish. Falava em Yiddish ainda, vou responder em português. Tá bom. Não, primeiro, obrigado pelo convite. Tá com você aqui, eu me sinto quase conversando com a cidade de São Paulo quando eu falo com você, porque você é um personagem, numa persona ativa, né, em São Paulo e culturalmente falando, e para mim é um prazer, é uma honra, assim. Eu sempre morei perto da Belas Artes, com meus pais, e então lá era um lugar, eu jovem, muito jovem, frequentava e acho ainda um ponto de referência da cultura na cidade. Belas Artes era uma delícia. E, na verdade, assim, eu fui descobrindo com o tempo, eu cobri como jornalista desde a época da faculdade, da Casper Libero, eu sempre me interessei pelo tema da educação. Isso hoje tem virado quase que uma... Todo mundo tem descoberto na educação algumas saídas aí, né? Mas há 15 anos atrás era uma coisa meio nova, assim, né? E eu mesmo na faculdade trabalhava para a revista Educação, fiz coisas para o Guia Nova Escola e tal. E eu fui passar um sabático um pouco mais em Londres, onde eu conheci a BBC e uma série de coisas, isso em 98, 99. Quando eu voltei, eu falei, gente, eu não quero enxergar a educação pela janela do trem, como o jornalista geralmente enxerga. Eu queria fazer parte da educação, trabalhar para a transformação dela, né? E eu achava que a Inglaterra tinha, por exemplo, a BBC, Goldfarb, para você ter uma ideia, em 99, ela já tinha 5 cursos de língua
gratuitos no site dela. Olha que beleza. Até hoje tem, e eram cursos muito bons. E aqui a gente não tinha nada ainda, internet engatinhando, então eu senti essa defasagem quando eu voltei. E eu tinha que terminar a faculdade quando eu encontrei o Gilberto de Menstein e falou, olha, você vai conseguir mexer na educação trabalhando como jornalista. Aí eu conheci o Ismar Soares na USP, que fazia essa fusão de educação e comunicação, na chamada mídia educação, ou educomunicação, como ele coloca. Então eu percebi que, na verdade, com o tempo, que a educação é um processo específico de comunicação. Eu acho que o mesmo Paulo Freire já mencionava isso dessa maneira, quer dizer, é uma comunicação com um objetivo mais específico. E o mundo da mídia, por sua vez, estava muito apartado da escola, quer dizer, a televisão, nos anos 80, tomou muita paulada da educação formal, né? Quer dizer, a televisão foi muito demonizada nos anos 80 Emborrecedora, né? Muito emborrecedora, né? E quando você tem, de certa maneira, uma revolução digital, onde as pessoas passam a produzir conteúdo, não só assistir, você começa a ter as mídias como aliadas da educação e você passa a não poder mais ignorá-las. Então foi esse o caminho, esse o flanco que se abriu lá em 2000, quando eu comecei, a passar de não só um jornalista que se atenta à educação e cobre a educação como um tema, mas para ser um jornalista que atua na educação com as suas ferramentas, seu instrumental de mídia, de inovação. Então foi esse um pouco o meu caminho, quer dizer... Então você passou um período em Londres. Passei. Eu passei um pouco mais de um ano, se não me engano, e fiz uma visita monitorada na BBC, uma espécie de uma vivência, aprendi inglês e lá a minha atenção, eu fiz até matérias de lá para alguns veículos daqui, eu ainda era estudante, mas já estava bem ativo. E eu comecei a descobrir como a questão da educação não estava, quer dizer, a minha descoberta, o mundo já tinha descoberto isso faz algum tempo, que é como a educação não era uma questão restrita à escola somente lá, né? E ela pulsava na vida cultural da cidade, nos museus, nos parques, nas ruas, né? Eu me lembro dos homeless vendendo revistas que eles faziam, a Big Shoe, que depois virou Ocas, né? Que é uma versão um pouco... uma primeira versão da Ocas que veio para São Paulo há um tempo, foi inspirada na Big Shoe, que é um projeto britânico, né? De produção de mídia pelos homeless, pelos sem-teto, né? Então, foi lá que eu meio que descobri um pouco esse universo da educação, não só restrito à escola, que eu estava acostumado a cobrir como repórter, etc. Né? Londres, eu acho assim, nós temos um intercâmbio da PUC com Londres, já deve ter uns 10 anos. Né? A gente ficou um tempão na área da história da ciência e tecnologia, muito ligado aos Estados Unidos. Daí faleceu lá um cara que era um cara muito forte na área, em Chicago, e a gente devagarzinho foi se deslocando, atravessamos o mar e fomos parar em Londres. Né? Então a gente tem quase que também um estágio anual que vai uma parte do nosso grupo ficar em Londres. Né? E eu acho interessante o que você está falando, porque, sem dúvida, né, duas coisas que você falou. Primeiro, vamos dizer, essa questão do digital é muito forte. Né? A nossa universidade lá é o UCL, né? University College of London. Né? E a UCL, por exemplo, ela está agora com um programa de mestrado e doutorado em antropologia digital. A gente tem até um jovem que já passou aqui no Nova Estela, né? E que eu acompanho desde que ele era molecão, né? Que é o Juliano Speyer, não sei se você conhece. Não um nome legal, porque ele, quando eu estava na Secretaria da Cultura, a gente criou a primeira plataforma de leitores, chamava Leia Livros, né? Que era um site de resenhas, e as editoras me davam livros, Companhia das Letras, Record, todas as editoras, e as pessoas que tinham a resenha mais curtida, mais comentada, ganhavam um livro. E daí a Rádio Cultura virou parceira, então foi para a plataforma do rádio, e a gente tinha, me lembro que o teu tio, quando entrou na secretaria, entrou na minha sala e falou assim, meu, quanto custa esse programa que você tem na Rádio Cultura? Né? Ele falou, quem é que está pagando isso? Né? E, porque ele tinha ouvido no rádio indo para a secretaria, né? No carro dele, ele estava lá na Rádio Cultura e ouviu lá, era Leia Livro nas Ondas da Rádio, né? Que era uma interação entre a gente, o que a gente fazia? A gente selecionava as melhores... o Juliano, a equipe dele, né, selecionava as melhores resenhas e elas iam para a rádio, daí elas eram repaginadas para a rádio, né, tinha um locutor, tudo, era muito bem produzido, só que na verdade não custava nada para o programa, para a secretaria, porque na verdade a gente estava dando conteúdo para a rádio gostava, tinha um ótimo... Sim, ela precisava. Eu me lembro que, não sei se você conhece o Jacob Ginsburg, da editora Perspectiva, ele era na época, isso te falando no comecinho dos anos
2000, né? É. Ele era totalmente anti-internet, anti-tudo, né? Sei. Um pessoal da outra, está com 90 e tantos anos, da outra É. geração. E ele chegou um dia para mim, eu estava num lançamento de livro e falou: pô, eu gosto muito do Leia Livros. Eu falei: pô, como que ele gosta do Leia Livros? Será que ele está na plataforma? É. Ele falou: não, eu escuto na Rádio Cultura. Eu falei: claro, Ah. claro. Tem. Então, o Juliano é uma pessoa que começou muito cedo a trabalhar nessas Sim. multiplataformas e tal. E hoje em dia, para você ter uma ideia, ele está com uma bolsa, conseguiu, batalhou, e está com uma bolsa fazendo doutoramento em antropologia digital, que é uma coisa que só tem na UCL, né, que eles inventaram, e está lá em Londres. Né? Isso pelo lado das mídias. Né? O outro lado que você falou, do lado da educação na rua, né? Eu fico impressionado. A gente hoje em dia pesquisa lá o que está rolando na cidade. Geralmente é o mês de julho, que deveria ser o verão, mas você conhece o verão de longe, é frio pra burro, né? Tem vezes que você está lá, está mais frio lá no verão do que aqui em São Paulo no inverno, né? Mas eu me lembro que esse último mês de julho, por exemplo, a gente foi procurar uma exposição também multimídia com uma projeção de luzes com interferência da tua presença, aquelas coisas. Daí a gente achou que era em tal lugar. A gente foi até lá, tocamos a campainha, abriu aquelas portas lá de Londres, entramos, tinha um pátio, não vimos nada da exposição. Daí tinha uma portaria. Daí eu fui lá na portaria: olha, nós estamos procurando a exposição da empresa tal, uma empresa ligada a lâmpadas, sei lá, né? Daí o cara falou: não, aqui é a sede da empresa, né? A exposição só volta para a rua, anda não sei quantos quarteirões, era bem longinho. Aí você vira, tem um estacionamento, parking. Daí você entrava no estacionamento, coisa mais estranha, né? Só em Londres, né? Andava 4 lances de escada, né? E tinha um elevador meio velho lá, mas 4 lances de escada, e no último piso de estacionamento era uma instalação maravilhosa, né? Inclusive, tinha umas crianças, isso que eu te falo, né? Questão educacional. E se você se posicionasse num determinado lugar, 2 crianças se mexendo entravam na projeção. Então, uma coisa assim, você tem toda a razão. Então, você teve esse teu estágio lá. E daí, como é que você foi parar em Berkeley? Que eu tô curioso. Não, Berkeley foi há uns 2 anos atrás, 3 anos. Eu, na verdade, fiz parte de um curso, um MBA. Essa é inovação em negócios, por incrível que pareça. É uma área que eu não conhecia tanto, mas eu fui docente de um curso que foi uma parceria de Berkeley com um MBA privado de São Paulo. Então, eu fui professor das aulas no Brasil. E aí a gente teve a segunda metade do curso em Berkeley. Então, no fundo, foi uma pós curta, né, um lato sensu curto, onde a gente não só teve aulas na Haas School of Business, que é a escola de negócios de Berkeley, mas a gente também teve no Vale do Silício, tendo vivências e aulas nos laboratórios das empresas. Né? Então, a gente teve no Google, teve no laboratório da IBM, que é um super laboratório que tem lá, da HP, que é um campo, eles têm um campo interessante lá, perto de Palo Alto também, um campo de pesquisa deles lá, uma fortuna que eles investiram. Então, é mais porque eu achei que eu montando o Media Education Lab aqui, e foi isso um pouco a semente de montar o Media Education Lab, veio daí, eu precisava pensar um negócio da educação, das mídias, seja para a política pública, que não é um negócio, é uma ação social, seja para uma escola privada, que aí é um negócio, eu precisava pensar ele de uma forma diferente. Então eu fui entender um pouco mais como os negócios estão nascendo nessa era, né? Então foi inovação em negócios, assim, em Berkeley, né? Que legal. Mas o Gilberto trouxe para mim, nessa volta de Londres, ele trouxe esse ar fresco, que ele vinha de Nova York na mesma época, né? Ele tinha feito Columbia, aquelas coisas todas, aquela coluna América dele na Folha. É o final do século XX, começo Exato, do XXI. exatamente. Ele estava trazendo aquilo. A gente se encontrou, foi muito... Porque eu tinha essa impressão e ele tinha essa certeza. Eu era um menino, ele já era um cara mais... Ele tinha essa certeza, assim. O Gilberto é muito preciso Ele é muito... A pontaria dele é muito boa para as intuições e ele sabia que essa coisa estava em transformação. Então, vamos dizer, eu fiz do Aprendiz o primeiro laboratório de mídias e adolescentes que eu pude, assim, na minha vida. Eles produzindo rádio, produzindo TV, produzindo jornal, livros. A gente tinha lá uma editora, uma gráficazinha. Uma graficazinha mesmo, a Beatriz Miranda, não sei se conhece, a Bia Miranda tocava os tipos lá, toda a tipologia, tinha uma caixa de tipos e tal. A gente fazia um processo de estilingue, né, dos tipos
puxando para trás para conhecer na frente. E essa formação do Projeto Aprendiz era paralela à escola? After School, exatamente. After School. É, isso mesmo, esse conceito de complementação escolar. Tinha arte, tinha esporte e tinha a área de comunicação, que essa é um pouco que eu ajudei a formatar lá naquela época, que era a expressão, a pesquisa, a curadoria, é uma habilidade do século XXI importante para a educação. E as escolas muitas vezes não têm na sua programação o desenvolvimento disso. Quer dizer, a expressão muitas vezes resume ao sujeito apresentar um trabalho lá na frente da sala de aula. Não é bem o trabalho da expressão, não está mexendo com a opinião dele, ele não está elaborando um discurso. A pesquisa e a curadoria estão muito ligadas, né? A gente fala dessa avalanche de informação. A pesquisa e a curadoria são a curadoria e a pesquisa são duas habilidades próximas que acho que a escola tem que instrumentar o aluno nesse sentido. Quer dizer, o que vale a pena num universo de muitas informações. Ao contrário do que você voltar 60 anos na história da educação, vamos atrás das informações que valem a pena. Hoje das que chegam a você, quais que valem trabalhar? Que livros valem ler? A gente não consegue ler todos. Quais valem? Se você ler o meu livro, eu vou me sentir honrado, porque eu sei que tem uma pilha de livros para você ler. Então, quer dizer, esse tipo de relação é coisa que, trabalhando mídia, você consegue trabalhar. Na verdade, na história, né, eu andei tendo até gente que fez tese lá na PUC, né? Na verdade, as bibliotecas já foram um grande susto na humanidade. Na hora que você começa a difundir biblioteca pública pelo mundo, né, já tinha essa ideia de que... Há um excesso. Há um excesso. Isso é interessante, né? Como organizar esse excesso, como procurar as coisas nesse excesso, que eu acho que são questões que estão na ordem do dia, né? Como você falou. Quer dizer, agora, eu particularmente sou completamente favorável e animado com a avalanche de informação. Sim. Você entende? Quer dizer, quando eu estava criando as bibliotecas pela Secretaria da Cultura, né? A gente ficou um período aí, um apoio de um monte de empresa, banco... pessoa física que queria dar um nome de alguém numa biblioteca, a gente não se importava, a gente precisava de verba e a quantidade de cidades no estado de São Paulo que as bibliotecas ou não existem, zero, ou são muito precárias, é muito grande. E depois eu trabalhei em outros projetos pelo Brasil, mais grave ainda, ou tão grave quanto. Né? Porque a gente tem uma ilusão de São Paulo, né? Um estado locomotiva e tal, mas aí você sai, você vai para Bauru, sai perto de Bauru, começa a andar e para nas cidadezinhas, procura a biblioteca. Você para na esquina e fala, onde é a biblioteca? A pessoa fala, o quê? Entendeu? Nem o nome as pessoas da cidade conhecem. Né? Então, eu acho, né, que, por exemplo, às vezes eu ia fazer um trabalho no Tocantins. Né? A gente teve um apoio na época da Energias de Portugal, que lá tem hidrelétricas, né? Que é parte dessa luz aí que a gente está consumindo aqui em São Paulo, e vem lá do Tocantins. Né? Então, até por causa do impacto dessas hidrelétricas, impacto ambiental, impacto social, muda a população de lugar, né? Teve muitos problemas, a empresa acabou criando um projeto que eu coordenei durante um período, que era Letras de Luz. Né? O português gosta de luz, né? Bonito, né? E o Letras de Luz era um projeto grande, envolveu muita gente, a gente levou teatro das letras, então encenava, sei lá, um conto do Machado de Assis, um conto mais moderno, tal. Enfim, a gente encenava no teatro, a gente criava um grupo de teatro na cidade só para fazer um trabalho com a literatura. Né? Era um trabalho bem legal e envolvia tanto cidades maiores como pequenos satélites. Né? Então, o que eu achava incrível, principalmente pequenos satélites, cidades pequenas, que muitas vezes a escola não tinha biblioteca, a cidade não tinha nenhuma banca de jornal. Agora, eu queria, né, eu já estava plugado, eu precisava entrar numa lan house para ter sinal. Naquela época, nosso sinal não era nem 3G lá na época, sei lá que G que era, se era G, se já era G na época. Enfim, o sinal da internet era para lugares que não... Mas na lan house você ia lá, né, pagava R$1, R$2 e tinha uma hora de uso. Eu ficava impressionado que as lan houses estavam sempre cheias de molecada. Então, nesse sentido que eu acho assim, quer dizer, é óbvio que uma cidade dessa, hoje em dia, o moleque tem acesso à biblioteca Mindlin lá da USP, né? Ou do Congresso Americano. Ao Congresso Americano, Biblioteca de Paris, né? Quer dizer, o acesso, ele... Agora, é o que você falou, como é que fica essa questão da curadoria, né? Eu também sou totalmente a favor
do excesso nesse sentido, porque o excesso é sinônimo de acesso, que é uma coisa que a gente não tinha antes, né? Tem acesso a muito. Agora, individualmente, isso demanda questões, né? Quer dizer, ansiedade de informação é um termo cunhado pelo Richard Wurman, que é aquele arquiteto americano que migrou para o lado da comunicação, que é um mal do fim do século passado, do começo desse século, né? Quer dizer, a pessoa fica ansiosa porque ela tem a impressão que nunca dá conta de tudo. E na verdade não dá mesmo, e não é para dar. Mas ela precisa traçar o caminho dela dentro disso. Eu me lembro também de, não sei se foi o próprio Wurman, inclusive Wurman, muito sabiamente, foi um dos criadores do TED, do TEDx. Quer dizer, ele meio que virou esse jogo criando um próprio ferramenta de curadoria, de certa maneira, o TED né? Quer dizer, mas tinha acho que foi ele mesmo que falou que a primeira noção de virtualidade e de excesso que ele teve não foi com a internet, mas foi com a biblioteca do Congresso americano. Ele dizia que uma biblioteca muito enorme, ela é tão virtual quanto a internet, né? Quer dizer, se você não tiver interesse, curiosidade e ferramentas de curadoria para fazer o seu trajeto lá dentro, né? Quer dizer, uma prateleira pode ser tão virtual quanto a internet, desde que você não tenha entrada nela, né? Então acho que esses projetos de mídia, originalmente na essência, como esses que eu vinha desenvolver, trazem consigo a leitura da comunicação da mídia, o contexto, a análise, e eu friso muito esse quarto ponto, que é a produção. Porque eu acho que um dos elementos que ajuda você a desenvolver um senso curador ou uma habilidade curadora é o fato de você também produzir. Quando você não há nada mais fértil para o sujeito do que ele produzir informação para ele saber como essa informação nasce. Então, a partir daí você começa a criar outra relação com fontes, com processos de informação, você começa a entender melhor os processos. Pensando numa reportagem, quer dizer, como uma reportagem vai parar numa capa de jornal? Por que ela e não outra? Você precisa entender o que está por trás desse processo. E produzindo o seu próprio jornal, seu blog, seu pequeno livro, você vai entender, você vai ter que passar por esse processo, você vai ter que fazer essa escolha. O que eu vou pôr na capa? E você vai entender que por trás dessa escolha... E a formação que a pessoa tem, ela vai... A formação para fazer isso bem feito, ela vai obter aonde? Na própria rede? Eu acredito que ela deve passar pela escola. Pela escola. Eu acredito que a escola, ainda hoje, se a escola hoje está sendo fruto de muitas críticas, porque ela não pode ter somente o caráter informativo ou de conteúdo, ela não pode ser mais conteudista, porque o conteúdo chega de muitas maneiras. Qual que é um papel fundamental dela? É ela formar habilidades e competências também, não só conteúdo, né? A habilidade e a competência da leitura é um objetivo da escola. Ler não é um gesto simplesmente físico, é uma competência que engloba outras coisas. E as escolas estão pegando essa... Então, tem movimentos nacionais e globais que estimulam isso, essa prática da produção midiática, que vem em duas vertentes. Uma ligada ao direito de se expressar e de se comunicar, quer dizer, a escola é um locus de democracia, o estudante tem direito a se expressar, é toda a questão do grêmio, ele tem direito a fazer parte de uma organização que seja gerida por estudantes, ele pode fazer um jornal do Grêmio, ele pode fazer rádio do Grêmio, quer dizer, vem nessa questão democrática e vem nessa questão da formação, das habilidades que os educadores listam para o século XXI, né? A criatividade, a capacidade de seleção de informação, passa por isso. Alguns, como eu digo, é uma semente, mas num trabalho, por exemplo, que a gente fez com uma rede de trabalhos brasileiros há uns 5 anos atrás, junto ao MEC, dentro da política, rede pública, a gente, junto ao MEC, a gente fomentou a criação de um capítulo dentro da política do Mais Educação, que é a política de educação integral, né, federal, a gente colocar a produção de mídia como uma atividade da escola. Então você tinha lá, basquete, teatro, capoeira, xadrez e produção de mídia. Faz o jornal da comunidade, site, né? Nas escolas particulares você tem laboratórios, você faz isso de maneira mais alta costura, assim, laboratórios interessantes, como é o caso da Edmídia. Pode falar depois mais profundamente. Mas globalmente esse é um foco de atenção, né? Quer dizer, a Unesco tem
uma rede mundial que eu ajudei a construir, que nasceu na Nigéria em 2013, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, que é essa GAP-1000 que você citou no começo, que é a Global Alliance on Partnership for Media Information Literacy. Esse é da Nome Unesco. enorme. Esse é da Unesco de Paris, né? Então, assim, Media Information Literacy, 1000, é o termo que eles usam para isso, que é Media Literacy, alfabetização midiática, que é esse termo que está, e Information Literacy, que tem a ver com a biblioteconomia, na verdade, que tem a ver com o Google, que são os algoritmos de curadoria, que é como organizar a informação, né? Então, eles juntam num termo só. O GAP-1000 tem objetivos locais, a gente teve todos os continentes lançando essa rede. E o ano passado, em dezembro de 2014, a gente teve no México, fazendo um capítulo latino-americano, com os governos de lá, mas ano que vem no Brasil vai ter um encontro. O objetivo vai ser em São Paulo. A gente está definindo espaço, inclusive aqui é um que estamos abertos. Que estamos pensando. Eu estou conversando com o pessoal de lá, deve ser em novembro, daqui a realmente um ano, né? Onde o objetivo é... Mas tem que planejar já daqui no mínimo. Já, não, sem dúvida, sem dúvida. Nós vamos encerrar esse bloco. Vamos, estou falando demais. Eu queria... Não, falamos... Tem que falar, né? É claro. Obviamente, o Alexandre vai voltar aqui para a gente aprofundar vários temas que você lançou aí. Legal. Sobre as novidades que vão surgindo na educação, nas escolas. Eu quero que você me desenhar um pouco melhor o que vai ser a escola do futuro, né? E o Nova Estela, o Ciência e Debate, vai se despedindo por hoje, esperando ter o nosso telespectador novamente nesse mesmo horário na semana que vem, e que o nosso nome, Nova Estela, seja uma inspiração de quando lá na Renascença novas estrelas apareceram num céu que era imutável de estrelas fixas, novamente apareçam novas estrelas para a gente avançar.